Maravilha, gente. Estamos numa minissérie intitulada Lições do Deserto. E uma minissérie mesmo, composta de 3 episódios. E hoje é o terceiro e último episódio. Episódios que estão se conectando e que estão nos levando a reflexões sobre a nossa vida, sobre os rumos da nossa vida, sobre o futuro da nossa vida e lições extraídas do deserto. Deixa eu colocar a nossa imagem aqui dos slides para vocês, para a gente fazer uma conexão entre a semana passada e esta semana. Olha aí, ó, parte 3. Lições do deserto. Vocês sabem, esse planeta maravilhoso, azul, mas também com algumas marcas de deserto no meio de uma natureza tão maravilhosa. O deserto também tem a sua beleza, mas é um momento árido e um local árido, um local bastante de bastante desafios para a vida, e é por isso que o deserto é um símbolo dos momentos difíceis da nossa vida, né? Retratado aqui nessa foto de satélite, eu queria lembrar a vocês que na parte um utilizamos algumas lições do deserto, usando como imagem que fala ao nosso coração esta imagem do deserto rochoso lá da península do Sinai, ali com o Egito, com Israel. Na semana passada, a gente lembrou no meio do deserto, quando Deus abriu o mar para a travessia do povo de Israel, para sair do desafio que eles estavam, né? Deserto à direita, deserto à esquerda, e o exército do faraó vindo atrás. E na parte 3 eu volto agora com uma imagem do deserto, simbolizando aqui a aridez de alguns momentos da nossa vida, através dessa foto do deserto do Saara, simbolizando também os momentos de desertos da vida. E é nesse contexto de vários tipos de desertos que nós estamos extraindo lições de um personagem que viveu simplesmente 80 anos no deserto, de uma vida de 120 anos, dividida em três partes bem iguais, um caso assim curioso da história bíblica, em que os primeiros 40 anos de Moisés, já comentei no primeiro episódio, ele viveu no palácio. Depois as coisas mudaram e olha a linha do tempo aqui, a timeline da vida de Moisés mudando e uma queda vertiginosa, e ele foi passar 40 anos no meio do deserto e ali teve lições espetaculares da vida. E depois ele veio para aquela grande libertação do povo de Israel, mas depois de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, Moisés passou mais 40 anos também peregrinando no deserto. E é desse contexto de deserto, amigos, que eu quero retomar o tema especial de hoje. E vocês sabem, todos nós, em algum momento, nós vivemos como se nós estivéssemos num deserto. Quando as soluções humanas não são suficientes para resolver os problemas que nós estamos envolvidos. E a isso nós chamamos assim os desertos da vida. Mas é nesse momento mais dramático da vida de Moisés e do povo de Israel, quando nada mais estava sob o controle deles e eles imaginavam que tudo poderia dar errado, que então a gente tem uma ação de Deus. Deus agindo ali naquela situação da história que já narramos para vocês na semana passada, e Deus abre o mar vermelho. Que coisa fantástica! No minuto final, na situação em que um pouco mais não haveria mais tempo de soluções, as soluções humanas já tinham acabado, totalmente infrutíferas, um insucesso. Então Deus começou a agir. Você já esteve nesta situação?
Nós partilhamos ainda na semana passada a história da Pati. Que história fantástica em que retrata o povo de Israel diante do Mar Vermelho. Em poucos dias a empresa se fecharia. É uma história que você que esteve na semana passada pôde vivenciar isso. Em poucos dias a empresa seria fechada e aquelas 50 famílias, direta e indiretamente, perderiam o seu sustento. E aí então o mar se abriu. Contei os detalhes dessa história. Eu queria dizer a vocês aqui que hoje a Pati está aqui conosco. Ela não pôde estar justamente na semana passada, mandou aquele vídeo para nós. Eu partilhei a história. Pati, cadê você? Deixa eu encontrá-la aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui num minuto, num segundinho, Pati. Eu vou te colocar aqui com a sua permissão, tá bem? Aqui do meu lado na tela, só para você poder dar um cumprimento aos nossos queridos aqui, que ouvimos todos a sua história com o coração envolvido ali, de maneira muito especial, vendo o mar se abrir naquele momento da sua vida, como se abriu em tantos outros. Então, deixa eu colocar aqui. Pati, cadê você? Aqui está. Deixa eu encontrar uma fórmula aqui. Um segundinho que eu já vou te colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui ao meu lado. Aqui, Pati, achei. Você está em tela cheia comigo aqui. Pati, que bom vê-la aqui novamente. E obrigado por compartilhar o seu testemunho e a sua história. Todos aqui conhecemos a sua história na semana passada e a gente se comoveu também com a maneira maravilhosa como Deus abriu o mar naquele momento da sua vida. Queríamos ouvir uma palavrinha sua nesse momento. Não sei se o seu áudio se está funcionando, né? Agora Agora sim. tá. Porque o áudio tem que ser do celular, porque do meu notebook acho que pifou essa semana. Tranquilo. Que bom te ouvir. Pô, bom você compartilhar, né, a história. No finalzinho, eu te falei que eu gosto de compartilhar minha história, porque realmente ela foi poucas histórias assim, né? Diz que no fundo do diz que no fundo do poço tem uma mola. Eu quase cheguei lá e essa mola para mim foi Deus que me impulsionou para cima e realmente tudo aquilo que você falou foram detalhes que eu te mandei, né? E é tudo verdade, gente. É tudo verdade. A minha empresa faltava um mês para fechar mesmo, fechar, quando a gente recebeu uma proposta aí do céu, porque eu não sei se o Nery partilhou isso com vocês, mas a pessoa que me fez a proposta desse trabalho nunca mais trabalhou comigo. A gente só fez aquele trabalho. A gente se encontra nos pavilhões, ele ainda tem uma agência, monta stand, mas comigo nunca mais. Mas foi o único trabalho que ele fez, foi aquele. Então, realmente foi milagre atrás de milagre. E hoje a empresa tá super bem, né? Voltou a ser o que era, porque a gente costuma falar que é pré-pandemia, pós-pandemia, né? Pré-pandemia já era uma empresa conceituada há 30 anos, e agora voltou. E eu fico feliz em partilhar essa história. Eu partilho mesmo. Todo mundo que está passando aí alguma dificuldade, eu faço assim, ó, vem aqui. E não foi só essa, né? Teve alguns desertos aí na vida que a gente tem experiência e que eu posso falar, eu passei por isso. Eu acho que o mais legal de você partilhar é falar, ó, eu passei por isso, eu superei isso. E você vai superar também. Obrigada, eu fico muito feliz. Legal. Obrigado por essas palavras, Paty. A gente, assim como você falou, né, parece que foi muito pontual aquela solução. Foi, Mas lembrando que foi. para o povo de Israel, o Mar Vermelho se abriu uma única vez. Eles Pois passaram é, ali uma única vez. Depois teve outras situações. O Rio Jordão se abriu e outros momentos vão se abrindo ali, mas às vezes é único mesmo, é uma situação, é, uma solução muito única. muito única.
Pati, hoje nós vamos continuar o tema para um momento mais difícil, eu diria, da nossa história aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, essa eu coloquei algumas imagens e esta é uma das que nós curtimos ver na semana passada. Deus aqui está através dessas fotos já com o mar se abrindo, né? Sim. E você e as famílias podendo ali ultrapassar o, o caminho que estava reservado a vocês. Eu vou retirar aqui agora, se me Eu vou permite. fazer só um comentário, mas essa foto foi as primeiras 50 peças. Eu tirei essa foto de cima do meu escritório chorando. Eu tirei essa foto chorando. E os outros pedidos, quase que a gente não tinha galpão para armazenar as peças. A Ah, gente tinha que fazer por partes. Ó, eu entrego 100 agora, entrego 150 daqui 10 dias, porque realmente não tinha espaço. Só que mais uma legal, vez. Paty. E é muito legal você dar esse complemento aqui ao vivo com os nossos amigos, porque Uhum. é tão impressionante. Na semana passada, quando eu mostrei algumas fotos, e particularmente essa foi a foto que mais me tocou o coração, porque sabendo da história, era o momento em que o mar se abria. É, E aí eu perguntei, amigos, para a Paty assim, ela me mandou várias fotos. Falou, qual é a foto que mais fala ao seu coração, né? A imagem que fala mais ao seu coração, é. como a gente está fazendo aqui. E ela me disse que era exatamente esta. E por fim, Paty, é muito legal ouvir de você que me lembrei desse detalhe, que essa foto foi tirada, né, com lágrimas nos olhos chorando Chorando alto muito. lá de cima do galpão por você mesmo. Você registrando o mar se abrindo. É verdade. E Deus continue te abençoando ricamente, Amém. assim Amém. como abençoe também a todos os nossos Todos nós. amigos Isso mesmo. e familiares também, né? Obrigado, Paty, por esse momento aqui e por estar aqui novamente conosco, de volta da sua viagem, né? Eu queria só fazer aqui um rápido ajuste feito aqui o ajuste, eu queria voltar nessa imagem com vocês, amigos. Aqui está. O mar se abrindo nos dias de hoje, né? E ele vai se abrir em muitas ocasiões. Mas eu queria, ao olharmos essa imagem aqui ilustrada do Mar Vermelho se abrindo no meio do deserto e o povo viu luz para poder passar, né? Mas eu fiz uma questão no final da live da semana passada e que eu quero retomar com ela, com essa questão nesse exato momento. E, Paty, isso é para você estar conosco aqui também, é uma pergunta que mexe muito com a gente, né? Quantos de nós poderíamos estar pensando assim, puxa, mas o mar para mim não está se abrindo, né? E aí eu fiz essa questão ao final. E se o mar não se abrir? Esse é o propósito de hoje. Eu quero passar por algumas reflexões antes, mas eu quero encerrar esta série dando uma resposta a essa pergunta, porque é uma pergunta que mexe muito com o nosso coração. E se o mar não abrir? Amigos, temos nesse exato momento pessoas que estão vivendo verdadeiros desertos e querendo avançar, querendo ver uma luz para frente, e não viu ainda essa luz. O mar está fechado e não há possibilidade de ir para outros lugares. Pessoas queridas da nossa live aqui. Há uma pessoa que não está com a gente aqui hoje, porque sábado teve um AVC muito forte, está internada nesse exato momento, não podendo nem mesmo assistir aqui com a gente. Olha como é a situação da vida, né? Outra pessoa está diante de um desafio de um recém-desemprego, um trabalho que está fazendo da melhor maneira possível e, de repente, o desemprego bate a porta. Outra pessoa
da live também, estamos mencionando pessoas aqui que frequentam conosco, passou também por uma outra cirurgia segunda-feira. Ontem, na verdade, né? Ontem. E saiu do hospital hoje. E tem o desafio da, da restauração. Deus está cuidando desses casos. E há também uma pessoa especial que eu soube poucos minutos antes de abrir a câmera aqui com você, que também recebeu um diagnóstico médico muito triste, que sempre preocupa bastante, bastante. Amigos, desertos na vida e que a gente às vezes vê que o mar não está se abrindo. E aí volto a perguntar: o que Deus tem a dizer a você a esses 4 casos? Talvez 2 deles não estejam aqui conosco nesse momento. O que Deus tem a dizer a você sobre o mar se abrir diante do desafio que você está enfrentando? Eu queria levar vocês a 2 pensamentos na sequência da nossa conversa. Na segunda parte, eu volto a essa pergunta, está bem? Para que a gente possa, de forma direta, entender o que Deus pode nos falar ao coração quando a gente acha que o mar não está se abrindo. Antes, porém, eu queria partir para uma terceira parte, quando a gente olha para o deserto que Moisés estava passando. Puxa, a gente às vezes tem alguns períodos de deserto. Moisés teve 80 anos, 40 mais 40 em vários contextos ali. Moisés estava no meio do deserto, e aí a gente já sabe aliás, uma frase que foi dita aqui pela Irlane, contribuição da Irlane, que o deserto é um lugar de passagem. Então, esta situação que você está passando nesse momento, tenha uma certeza, é uma situação de passagem. Nós não fomos criados para morar no deserto. Nós somos criados para morar num local muito especial que Deus está preparando. E o deserto que nós passamos aqui, tenha uma certeza, é um lugar de passagem. E nós estamos tirando 3 blocos de lições especiais da vida de Moisés no deserto. E a primeira etapa da vida dele foi que o deserto serviu para um crescimento espiritual, formação de caráter. Ele se desenvolveu na fé, fortaleceu a fé no deserto. Porque muitas vezes, nesses momentos difíceis, a história da Paty vem nos confirmar isso também, que a gente se fortalece na fé. Quando nós buscamos a Deus também nesses momentos, quando nós nos entregamos a Deus. Na segunda fase, e que foi na semana passada, é quando Deus claramente opera um milagre na sua vida. Ouvimos essa história e há outras tantas histórias. Amigos, Deus está operando milagres na nossa vida, no nosso meio, hoje. São muitos. E eu procurei trazer aqui uma história, mas há tantas histórias. Então, é no meio do deserto que geralmente a gente vê mais os milagres de Deus, nos momentos mais difíceis é que nós vemos e percebemos os milagres de Deus. E nessa terceira fase, terceiro episódio, eu queria trazer um terceiro aspecto do o que o deserto representa para nós. Um lugar de crescimento, um lugar de milagres e um lugar especial. E eu conto aqui para vocês uma história da Bíblia com Moisés também. Por isso trago até nesse momento uma imagem lá do deserto do Sinai, da península do Sinai, onde Moisés, depois de atravessar com o povo de Israel, ele estava ali com o povo. Milhares de pessoas caminhando pelo deserto em direção a um local prometido por Deus. E de repente o povo veio a Moisés com uma reclamação que faz todo sentido, que era o seguinte: olha, nós saímos do Egito, estávamos lá como escravos, mas lá nós tínhamos comida, nós tínhamos bebida, e agora nós estamos no meio do deserto
e a alimentação vai acabando e nós estamos agora vivendo a escassez do deserto. E de onde virá nosso alimento? Imagine uma reclamação acentuada de toda aquela nação com seus líderes e chegando até Moisés. Amigos, a história da providência de Deus nesse momento é simplesmente espetacular. Alguns de vocês vão relembrar aqui comigo a história e talvez alguns de vocês conheçam essa história pela primeira vez. Eu trago aqui, olha, nossa Bíblia ilustrada no livro de Êxodo, no capítulo 16. Depois de receber todas aquelas reclamações, você pode ler depois alguns detalhes ali. Moisés disse a Deus, ou melhor, perdão, trouxe a resposta de Deus àquele povo. E ele diz assim: o Senhor dará a vocês carne para comer. E eles estavam reclamando das carnes que eles tinham no Egito. Ao entardecer, e pão à vontade pela manhã. No meio do deserto, Deus então resolve fazer mais um milagre, além da abertura do Mar Vermelho. No final da tarde apareceram codornizes. Olha só o relato da Bíblia, que impressionante, que cobriam o lugar onde estavam acampados. E eles puderam ali se alimentar e preparar as carnes. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho, diz o relato da Bíblia, ao redor do acampamento. Uma camada de orvalho, como se fosse um orvalho normal. Mas depois que o orvalho secou, flocos finos, como que semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Você já deve ter ouvido a história do maná, que Deus providenciou o maná para o povo no deserto. Quando os israelitas, e eu continuo narrando aqui o texto da Bíblia, viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Que é isso? Aliás, a palavra maná, ela vem de uma expressão também em hebraica que significa o quê? É como pergunta, tá? Como um- uma interrogação mesmo. O quê? E então, provavelmente vindo desse momento do relato, eles perguntaram: o que é isto, né? E aí então Moisés respondeu: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. A história continua aqui, mas eu queria lembrar a vocês uma coisa muito interessante. Deus providenciou de uma forma milagrosa o alimento para o povo no meio do deserto. Somente em dois momentos, pelo pedido insistente do povo, ele providenciou carne. Nesse momento, que eu narrei aqui para vocês, com as codornizes, e num segundo momento mais para frente, numa outra região. Fora isto, a provisão de Deus durante todo o tempo foi desse pão, que é comentado como maná. Um detalhe que a gatinha está destacando aqui. Gente, por 40 anos, por 40 anos, Deus proveu esse maná. Ele era um alimento, inquestionavelmente, com uma nutrição suficiente. Deus provê aquilo que é suficiente para a nossa vida. Você crê nisto? Deus proveu o que era suficiente para o povo. E muito provavelmente um sabor interessante para durar 40 anos sem enjoar, né? A Bíblia tem uns outros trechos que ela relata que é como se fosse um pão de mel ou um pão com azeitado. Devia ter um sabor assim muito prazeroso e ao mesmo tempo muito nutritivo. Mas em dois momentos específicos o Senhor providenciou a carne ali para eles. Mas há uma coisa interessante de lições. Estamos vendo lições do deserto e queremos entender logo mais sobre o fato de às vezes o milagre não vir como a gente precisa, como a gente gostaria, como a gente entende que a gente gostaria. A história continua aqui de Moisés e cada um naquela manhã, vocês imaginaram assim o impacto que aquilo
deve ter trazido. Cada um recolheu quanto precisava. Diz a Bíblia que era o equivalente a aproximadamente um gomer. Um gomer equivale, imagine também aproximadamente gatinha, a 2 litros daquele maná. É bastante. Alguns comiam um pouquinho mais, um pouquinho menos. Estamos falando aí de aproximadamente um gomer, né? E cada um recolheu o quanto precisava. Olha que história impressionante. A orientação era o seguinte: eu estou lendo aqui os trechos da Bíblia. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou Moisés. Veja aqui a provisão de Deus naquilo que era suficiente. Ele não proveu para que as pessoas pudessem estocar. Ele proveu para a provisão de cada dia. Isso já começa a trazer para nós lições que muitas vezes são difíceis para os seres humanos, né? Deixa eu olhar aqui novamente para você. Eu sei que é difícil porque isso é difícil para mim também e eu entendo cada um de vocês. A gente quer estar com a provisão e aquele estoque preparado aí para muito tempo, se possível, muitos anos, e alguns já conseguiram até por gerações. Que bênção, que maravilha. Mas naquele momento, no deserto, e para outras provisões que não são só as materiais, gente, que seria o quanto a gente consegue reservar de alguns valores no banco, o quanto essas coisas nós podemos perder do dia para a noite. Eu sei que a história de vida de alguns de vocês aqui mostraram justamente isso. Às vezes a gente pode ir no nosso gráfico, ter reservas maravilhosas, quase que imaginando assim, isso aqui eu tenho o suficiente para a vida inteira. Mas a vida é tão marcada de altos e baixos que às vezes o deserto vem e consome tudo que temos. A nossa confiança não deveria estar naquilo que nós conseguimos estocar, ou no patrimônio que a gente adquire, ou nas reservas que nós conseguimos. A nossa confiança deve estar no Senhor. Não é uma tarefa fácil essa, amigos. E para o povo de Israel também não era, porque vir a provisão só do dia era uma situação máxima de teste de confiança para o ser humano. E aqui, amigos, eu queria narrar para vocês uma coisa interessante. É tão difícil para nós hoje, como era difícil para aquele povo, que aconteceu alguma coisa interessante para aqueles que já conhecem a história rever esse momento. Contudo, diz a Bíblia, alguns deles não deram atenção a Moisés. Como pode um negócio desse, não um profeta e um líder tão fantástico que já tinha provado que estava com Deus, e as pessoas não deram atenção a Moisés, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, depois de ter recebido tanta proteção e a libertação do povo de Israel, alguns deles não deram atenção a Moisés. Eu fiquei aqui indignado com essa frase aqui. E guardaram um pouco até a manhã seguinte. Moisés falou claramente: olha, vocês recolham o maná, esse alimento, esse pão do céu, dado por Deus para vocês, para hoje. Não guardem para o dia seguinte. Mas alguns guardaram. Essa é a característica do ser humano, né? Mas aquilo que ficou, né, para o dia seguinte, ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Em outras palavras, apodreceu. Bom, o indivíduo falou: aconteceu alguma coisa aqui. No dia seguinte, talvez, vou guardar mais um pouco. Poxa, por azar, ontem apodreceu. E o mesmo aconteceu. E aí, logo, uma lição foi sendo aprendida. Olha, confie em Deus. Deus vai prover o suficiente a cada dia. Você se lembra da oração do Pai Nosso? Há um trechinho que fala ao nosso coração nesse momento. Você se lembra? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que lição difícil para o ser humano aprender. Amigos, é muito difícil. Mas Deus está convidando. Confie em mim. Eu vou prover o alimento, aquilo que você necessita. Eu estou conectando esse tema já com aquela nossa pergunta.
E se as coisas ficarem tão difíceis e parece que o mar não se abre, confie em mim, diz o Senhor. Olha, a história continua, essa é uma história tão impressionante, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. E assim foi acontecendo. Cada dia caía o maná. Mas no sexto dia, eles recolheram em dobro. Por quê? Porque caiu em dobro. E Moisés mesmo explica aqui na palavra de sabedoria da Bíblia. O próprio Moisés lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã, na sexta-feira, amanhã será dia de descanso sabático. O sábado consagrado ao Senhor, desde a criação. E Deus orientou dessa forma: 6 dias trabalharemos, no sétimo vamos descansar, porque é um dia consagrado, é um dia para a gente se conectar com Deus, com a família, em adoração, no culto, dedicado à Sua palavra. E então ele disse: amanhã será o sábado consagrado ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Você imagina como foi interessante isso para o povo? Assim, poxa, a gente estava recebendo a dose do dia. Quando chega na. E quem levou para casa e ficou com mais e guardou, apodreceu. Agora, chega na sexta, é o contrário. Vocês podem levar mais. Aquele que pegou a mais, os espertinhos, deve ter pensado assim, eu fico imaginando assim, né? Eles devem ter pensado assim, poxa, eu não sei se eu vou guardar, não. Eu guardei 6 vezes e me dei mal as 6 vezes. Então, hoje também eu não vou guardar, não vou pegar o dobro, não, porque vai apodrecer. Eu vou pegar só o suficiente. O que você acha que aconteceu com esse que estava vindo com esta história, né? Amigos, a gente até ri um pouquinho aqui, né? O que aconteceu? Eles o guardaram até a manhã seguinte. Eu optei até por ler o relato bíblico para vocês. Eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem ficou cheio de larvas. E ainda Moisés disse assim: como não hoje? Disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão. E aí, olha, hoje vocês não encontrarão lá no chão. Aquele que foi espertinho ficou imaginando, um pouquinho de imaginação minha aqui, lendo o relato, e falou: poxa vida, justo hoje aquele pessoal que pegou a mais, como eu tinha pego antes, hoje não apodreceu. Bom, eu fiquei sem, porque eu peguei só uma dose, uma, vamos dizer, uma medida, né? Obrigado, Gata. Então, eu vou fazer o seguinte: vou correr lá buscar, porque senão hoje eu vou ficar sem comer. E quando ele foi lá no campo, o que aconteceu? O maná não estava. No dia do sábado era para o descanso, para essa consagração, para esse momento com Deus, para não se preocupar com colheita, com o trabalho. Deus tinha provido em dobro na sexta-feira para eles. Gente, percebem as lições que esse povo ia lhe dando? É claro que eu também imagino o mesmo que você, que rapidamente eles já entenderam. E assim, essa história que nós estamos lendo aqui durou 40 anos. E Deus foi provendo o que era suficiente e na dosagem daquilo de que era a cota do dia. E aí eles aprenderam rapidamente aquela lição. Todos os dias eu vou pegar aquilo que era só para mim e na sexta-feira eu pego em dobro para que eu possa descansar no Senhor no dia de sábado. Uma lição maravilhosa e por isso eu tenho essa convicção nesse plano de Deus para a nossa vida hoje também, né? E aí a história para a gente fechar aqui, olha, Moisés continuou falando ali. Hoje vocês não encontrarão no campo, lá no chão. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, o maná, o pão de Deus que vem do céu, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disto, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, e aí vocês já sabem que está escrito, relatado, mas não encontraram nada. Amigos, eu tenho aqui uma imagem da nossa Bíblia ilustrada. Talvez
essa criança aqui no campo lá com, com essa. Eu achei essa foto aqui maravilhosa. Eu estou com a Bíblia aqui, ela está com um recipiente segurando o maná. Eu sei que tem mais gente que está com essa Bíblia nova aí, não? Então, deixa eu dar uma dica aqui. Será que a Martina está com acompanhando aqui essa Bíblia? Gente, página 115. Olha que imagem, que ilustração maravilhosa. Talvez dessa menininha, talvez, ou menino, dessa criança com recipiente segurando aqui o maná. Eu queria até fazer aqui uma coisa especial. Vocês viram que hoje eu comecei intencionalmente com a nossa foto do deserto, os momentos difíceis da vida. Mas hoje eu quero substituir nesse momento por uma nova foto que representa, grave essa palavra, que representa a provisão de Deus na nossa vida. Então, eu vou substituir a foto dos desertos da vida, deixar aqui do lado, por essa foto da criança. No meio do campo, ali, se você olhar, quem tem a Bíblia ilustrada aqui pode ver, página 115. Talvez os pais, a família também recolhendo o maná. E aqui estava a criança com a provisão diária de Deus. Está aqui, olha. Vamos colocar no nosso porta-retrato. E ela será o símbolo para você estar me olhando e de lado vendo uma coisa que foi uma lição por 40 anos, a provisão de Deus. E essa história, quero finalizar ela com vocês, mas fica aqui também a nossa imagem, olha aí, uma das imagens que falam ao nosso coração hoje. Estenda a sua mão, ore a Deus. Deus vai prover aquilo que você está precisando. E falando das questões materiais, essa foto aqui me remete a esse verso. Gatinha e eu conversamos sobre esse texto, ela lembrou, eu também, que é um texto que fala ao nosso coração. Olha só, esse é um salmo de Davi, que já passou por tudo na vida, altos e baixos. Um palácio e também deserto. E ele disse assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Nunca vi aqueles que buscam o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, nem sua descendência mendigar o pão. Confie nessas promessas e nessas palavras de Deus. Mas ali, amigos, eu agora encerro esse trecho da história aqui, com mais um probleminha que continuou existindo lá no deserto. O povo veio e disse assim: mas nós também não temos água nesse deserto. E eu trago essa foto aqui para lembrar a vocês o deserto do Sinai, que era exatamente onde eles estavam passando. E aí a história também é impressionante. O capítulo seguinte do livro de Êxodo. Então Moisés clamou ao Senhor. Era tão interessante. Deus falava com Moisés, Moisés conversava com Deus. E aí Moisés falou ao Senhor: Senhor, que farei com este povo? Eles estão prestes a me apedrejar, a ponto de apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés. O Senhor não deixava Moisés sem resposta. E ele deu uma orientação interessante. Olha, estou lendo de novo aqui para vocês. Passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades ali de Israel, tenha na mão, sabe aquela vara, aquele cajado, que já falamos sobre o cajado dele há algum tempo atrás, aí, algumas lives atrás. Aquele cajado com a qual você feriu o rio Nilo e se tornou em sangue, a qual o mar vermelho se abriu, e vá adiante, levando o seu cajado. E eu estarei, diz o Senhor, à sua espera junto à rocha do Monte Horebe. O Monte Horebe aqui, gente, é essa região do Monte Sinai. Às vezes o Monte Horebe é identificado na Bíblia quase como um sinônimo do Monte Sinai. E aqui eu faço uma pausa olhando para você. Esse trecho da Bíblia eu achei maravilhoso. Eu vou mandar para vocês. Releia alguns momentos. Quando Deus fala assim: olha, confie em mim, eu irei adiante de você, Moisés. Aqui tem uma mensagem para nós. Nos momentos difíceis, acredite o seguinte: Deus está na nossa frente. Ele está lá à frente, aonde nós ainda vamos chegar e vamos passar.
E isto é uma certeza de que Deus está olhando e cuidando da nossa vida e dos nossos desafios. Olha só, eu quero guardar esse trecho aqui, porque imagino Deus também falando para mim: eu estarei à sua espera. Ele vai chegar antes, junto à rocha, no caso lá do Monte Horebe. E então ele disse assim: bata na rocha quando chegar lá, e dela sairá água para o povo beber. Amigos, eu termino aqui essa leitura, mas se você depois continuar lendo o trecho da Bíblia ali em Êxodo 17, vai ver que Deus providenciou água, e assim foram os 40 anos também. Esse povo teve o alimento e teve a água. E se a gente olha os detalhes, vai ficar para um outro dia. Nem mesmo as suas roupas se desgastaram, nem mesmo as suas sandálias se consumiram. Detalhe, por 40 anos. Nós tínhamos sandálias especiais durante os 2 anos da pandemia e nós andávamos muito naquele período. E as sandálias se desgastaram. Vocês até podem imaginar quais sejam as sandálias clássicas. Elas se desgastaram bastante. Tivemos alguma troca, mas tiveram algumas que duraram 2 anos, incrivelmente. Mas muitos quilômetros. Amigos, o povo de Israel, eles caminharam por 40 anos. E Deus foi provendo a comida, a água, a roupa não se desgastava e Deus foi provendo aquilo que eles precisavam. Eu queria que vocês guardassem isso no coração antes de agora partirmos para buscar uma resposta especial. Mas veja só então o resumo. O deserto é um lugar de passagem, foi um lugar de crescimento, aprendemos isso, fortaleceu a fé de Moisés. Foi um lugar de milagres, e vimos novamente hoje milagres, mas especialmente a travessia do Mar Vermelho. E o deserto hoje nos ensina uma outra lição, que é um lugar de provisão. Deus provê aquilo que nós precisamos. Confie nisso. Deus provê aquilo que nós precisamos. E esta imagem vai ficar no nosso coração para que a gente jamais esqueça. Hoje a gente pode estar vivendo momentos de fartura. Amanhã a gente pode estar vivendo momentos de escassez. E aqui eu não digo, não me refiro somente a questões materiais, gente. O alimento literal, a bebida literal, mas em todos os aspectos da vida. E quando você estiver vivendo momentos de escassez, em qualquer sentido que for, lembre-se, o deserto é um local em que Deus também provê. Provê a nós aquilo que nós precisamos. E por isso eu olho, trago essa imagem da semana passada, da história da Pati, da história de tantas outras pessoas, incluindo muitos de vocês aqui também, que nós vimos o mar se abrir. E eu queria fazer duas perguntas nesse momento para vocês. A primeira delas é a seguinte: qual foi o principal episódio? Você se lembra? Qual foi o principal episódio da abertura do Mar Vermelho na sua vida? A parte, nós já contamos uma história dela, mas essa não foi a única. Tiveram outras. Você tem algum momento assim que foi muito forte na sua vida? Assim, olha, aqui Deus atuou, aqui Deus agiu. Primeira coisa, eu tenho certeza que se você parar para pensar, você pode depois fazer esse exercício com mais calma, num outro momento, quem sabe hoje à noite, na hora de dormir. Puxa, na minha vida até aqui, quais foram os momentos em que Deus abriu o mar vermelho para mim? Amigos, já vou dizer uma coisa para vocês. Se você parar para pensar, eu tenho certeza que você vai encontrar muitos episódios. Qual foi o principal deles? Reflita em algum momento. Você vai ter momentos especiais para agradecer a Deus por isso. Mas eu tenho uma outra pergunta que a gente não pode encerrar hoje à noite sem fazer essa pergunta a nós mesmos, que é a seguinte: você que veio até hoje aqui por um motivo especial, Deus te trouxe até esse encontro. A pergunta é: qual é a abertura do Mar Vermelho que você espera de Deus hoje? Eu abri hoje a nossa reflexão
mencionando alguns casos. E especialmente para você que está me ouvindo agora e que teve esse diagnóstico médico, eu já posso imaginar qual é o mar que você gostaria que Deus abrisse na sua vida. E para outros que estão com outros tipos de desafio, exatamente nesse encontro aqui com a gente aqui. Eu posso imaginar, assim como posso imaginar duas pessoas que não estão aqui conosco por outros desafios, e uma delas estaria aqui nos ouvindo, mas está no hospital, provavelmente numa UTI. Qual é o mar que você gostaria que Deus abrisse para você? É um desafio financeiro? É um desafio de relacionamento? É um casamento que está quase se encerrando? São questões financeiras? São familiares? Profissionais? Um filho? Gente, quando os nossos queridos, sejam pais, filhos, familiares, não estão bem, às vezes esse mar que a gente quer abrir, que Deus abra para nós, não é diretamente na nossa vida, mas é na daqueles que estão diante de desafios. E se nossos filhos, se os nossos pais, se os nossos queridos estão com desafios, esse é um mar que a gente gostaria que Deus abrisse. Pense nesse momento, antes da sequência agora do, da nossa conversa espiritual, qual é o mar que você gostaria que Deus abrisse para você no meio do deserto? Queridos, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós conhecemos a história da Paty e outras tantas histórias maravilhosas. Nós temos pessoas aqui que já assistiram, algumas que ainda assistem, que tiveram situações dramáticas na vida e o mar se abriu. Mas então eu venho àquela pergunta final que está batendo no nosso coração, né? E se o mar não abrir? E se o mar não abrir? Eu queria levá-los a pensar na resposta. É uma resposta difícil. Eu não tenho uma resposta específica para cada um de vocês, para a situação que você está vivendo. Mas princípios que a gente tira da Bíblia para que a gente possa levar em consideração. E eu queria condensar em três pensamentos, levá-los a três pensamentos, para que você possa encontrar a resposta a essa pergunta. E se o mar não abrir na minha vida? E eu quero colocar esses três aqui para vocês nesse momento da seguinte maneira. O primeiro deles, os milagres de Deus, o mar se abrindo, nem sempre são visíveis. O que eu quero dizer com você é o seguinte: há situações na vida e que são milagres assim extraordinários. A história da Paty é uma delas. A história de um amigo que estava comigo, com a gatinha, na igreja e teve um AVC hemorrágico arrasador. Sentiu mal, foi para o hospital, um caso impressionante e que voltou sem nenhuma sequelas. Evidente o milagre de Deus. E talvez você tenha situações em que assim os milagres são evidentes. Há duas coisas que vão acontecendo na vida do povo de Israel. Um milagre que às vezes não aparece detalhes, mas que Deus estava protegendo, e aqueles que eram extraordinários. Amigos, eu queria que primeiro você tivesse em consideração quando você perguntar a si mesmo: mas e se o mar não abrir? Eu não estou vendo o mar se abrir. Cuidado, que pode ser que Deus esteja operando um milagre na sua vida, mas você ainda não está vendo esse milagre. Nem sempre os milagres de Deus são absolutamente visíveis. Há histórias de vocês aqui, que alguns de vocês eu conheço, que eu sei que Deus operou milagres e que na ocasião
Você não estava entendendo o que era um milagre. E anos depois, você percebeu assim: puxa, Deus estava operando um milagre na minha vida. Há algumas coisas que eu queria que acontecessem. Eu pedi para que Deus, alguns até fizeram dessa maneira, para que acontecesse e não aconteceu. E na verdade, aquilo, o não acontecer, era um milagre na vida, era uma proteção, era um cuidado, era um livramento. Amigos, e se o mar não abrir? Primeira coisa que eu quero convidar você a ter em mente, cuidado, porque talvez o mar já se abriu e você não percebeu que Deus está realizando esse milagre. Então, um primeiro ponto. Há um segundo aspecto que eu gostaria de convidá-los a pensar sobre quando o mar não se abre, que é o seguinte: os milagres de Deus, esse abrir o mar, podem não ser exatamente como nós imaginamos ou queremos. Aqui é uma coisa interessante. Eu fiz uma pergunta para você. O que você considera hoje o que você gostaria que Deus abrisse o mar? E nós temos uma lista de coisas, algumas mais graves, algumas são evidentes, gente. São problemas que eu já tenho citado aqui, que são assim, poxa, eu precisaria que Deus me ajudasse a resolver isto na minha vida. E Deus está cuidando, está olhando para isto. Mas a nossa lista ela vai aumentando. Há muitas outras coisas que a gente gostaria que Deus realizasse na nossa vida. Tenha sempre em mente um outro fator. Nem sempre aquilo que eu estou pedindo a Deus pode ser o melhor para mim. O milagre que eu gostaria, falar, Senhor, o que está faltando na minha vida hoje? Há dois ou três milagres que eu acho que se isto acontecer, eu vou ser plenamente feliz. Eu vou estar no céu já. Será? Será que o que eu espero de milagre na minha vida é o melhor e o melhor que Deus quer me oferecer? Pode até ser que o que eu estou esperando como milagre, como abertura do Mar Vermelho, seja algo muito pequeno perante o que Deus está reservando para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se teve alguém que viu literalmente o Mar Vermelho se abrir, se teve alguém que viu por 40 anos o maná cair, a água surgir da rocha, as sandálias não se desgastarem, viu de tudo, o que mais? E tinha um sonho, ver a terra prometida. Esse alguém é Moisés. Amigos, Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. Você percebe que às vezes a gente tem alguns pedidos que eles não correm como a gente gostaria, como a gente imaginaria. Você assim, mas poxa, em se falando de saúde, ou no caso de Moisés, ainda morreu? Sim. E outros grandes nomes da Bíblia que foram fiéis a Deus também morreram. Você, puxa vida, por que que Deus não fez mais esse milagre? Por que Deus não abriu de novo esse mar na vida de grandes personagens, pessoas que foram fiéis a Deus? Porque talvez o milagre que Deus estava reservando para essas pessoas era muito superior a não morrer aqui nessa terra. Deixa eu dar uma notícia para vocês também. Moisés morreu antes de entrar na terra prometida, aos 120 anos de idade, registrado na Bíblia. Só que tem um detalhe. Moisés está entre os três que a Bíblia revela que já levou para o céu. Os demais morreram e estão esperando o dia da volta de Jesus. Mas a Bíblia menciona três que Deus levou. Moisés era um deles. Você percebe como Deus estava reservando algo muito superior para Moisés? Eu não quero dizer que ele possa talvez realizar isso para nós agora, mas aí vem o terceiro ponto para você levar em consideração quando vier à sua mente. Opa, deixa eu colocar aqui de uma outra forma esse slide aqui para nós.
Os milagres de Deus nem sempre são visíveis, os milagres de Deus podem não ser exatamente como imaginamos ou queremos. E aí vem o terceiro. O maior milagre de Deus para nós é a sua presença na nossa vida. Amigos, eu quero dizer a você o seguinte: se o mar não abrir como você gostaria ou como eu gostaria, tenha uma certeza. Deus estará presente na nossa vida e este será o maior milagre até a ocasião da volta de Jesus. Por um motivo. Por ocasião da volta de Jesus, o mar vai se abrir no deserto pela última vez. Porque nesta ocasião, e vai se abrir para todos aqueles que confiam no Senhor, porque aí nós poderemos atravessar o mar para o outro lado. E o outro lado, sabe o que é? É a eternidade que Deus está reservando para nós. Esta será a última vez que o mar vai se abrir, porque não haverá mais depois necessidade de o mar se abrir, porque nós não viveremos mais um deserto, nem doenças, nem falência, nem problemas financeiros, nem mesmo a morte vai fazer parte desse contexto. Não viveremos mais esse deserto. Então, eu queria dizer a você o seguinte: se hoje a gente está pedindo a Deus para que o mar se abra de alguma forma, mas se ele não se abrir, tenha confiança de que Deus, ao mesmo tempo, continua com você cada momento. E se um dia nós descansarmos no Senhor, tenha uma certeza, Ele estará preparando o momento da ressurreição, por ocasião da volta de Jesus, para que a gente possa viver eternamente. Se o maior milagre que Deus quisesse fazer para nós seres humanos fosse não nos deixar falecer, nós estaríamos de Adão até outros tantos personagens e todos aqueles que confiaram no Senhor vivos até agora. A nossa vida ela tem seu momento, mas Deus nos reserva a ressurreição para a eternidade. Mas enquanto isso, eu quero dizer a vocês que Deus reserva muitos milagres. Ele continua provendo aquilo que nós precisamos. Mas vamos ter em mente, às vezes não é esse milagre tão visível. Às vezes não é como a gente gostaria que fosse, mas a presença do Senhor estará sempre conosco. Lembre-se, na história do povo de Israel, não era todo dia que eles estavam atravessando o Mar Vermelho. Eles tinham uma provisão todos os dias. Essa não falhou. Mas o Mar Vermelho não se abria todos os dias. Mas uma coisa estava garantido ali. Deus estava presente através da nuvem no templo todos os momentos. E então, amigos, essas três questões precisam fazer parte da nossa vida. Quando eu tenho essa questão no coração, e se o mar não se abrir, eu me lembro dessa canção de Jefferson Pilar. Já coloquei para vocês no início e vou colocar no grupo novamente. É uma música que se chama E se? E se o mar não abrir? E se a doença não curar? Deus tem curado muitas doenças. E Deus tem planos também para você e com seus desafios. Mas e se ela não curar? E se o emprego não vigar? E se o filho não voltar? Mesmo que o barco, se o meu barco naufragar, diz a canção, mesmo se a minha empresa afundar, parte o mar se abriu para você. Mas e se não se abrisse? Mesmo que eu morra aqui, diz essa canção, sei que amanhã vou acordar. Amigos, mesmo que isto aconteça, Deus nos reserva algo muito especial. E é por isso que eu trago neste momento esta outra imagem da nossa Bíblia, a última página do livro do Apocalipse, que traz esse texto maravilhoso. Naquela ocasião, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque estas primeiras coisas passaram. Esta imagem
é a que eu gostaria de deixar com vocês, e eu faço hoje, antes da oração, mais uma troca de imagem aqui para ficar na nossa mente. É aquela que Deus promete o seguinte: a gente pode passar o deserto que for. Deus vai prover, mas o que Deus mais quer prover a nós é a eternidade. Esta é a imagem que no livro do Apocalipse nós encontramos. Na nossa Bíblia aqui, o ilustrador foi muito preciso nisso. Aconteça o que for nesse mundo, Deus está nos reservando uma eternidade. Ele quer nos abençoar aqui e quer nos abençoar na eternidade. Vamos orar? Pai, nós estamos nos céus de maneira muito especial nesta noite. Queremos pedir que o Senhor acalme o nosso coração diante dos desafios que nós vivemos, dos desertos que nós vivemos. E de maneira especial, aqueles que entre nós estão vivendo momentos mais difíceis, seja com um diagnóstico médico, seja com problemas financeiros, profissionais, relacionamentos. Enfim, Senhor, seja qual for o deserto, que o Senhor nos dê a certeza de que o Senhor está cuidando e acompanhando a nossa vida de perto. E se algum milagre for da tua vontade a ser realizado entre nós, nós pedimos que assim o Senhor faça. Mas se porventura o Senhor tiver planos diferentes, nós queremos continuar confiando em Ti até a volta de Jesus. E que naquele dia, todos nós aqui, com as pessoas que amamos, estejamos passando a última abertura do mar na nossa vida, para que a gente inicie uma eternidade ao teu lado e com as pessoas que amamos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Gatinho, depois de 3 imagens, eu vou deixar esta última, que é a da maior esperança, Sim. da volta de Jesus e da eternidade. Ainda assim, confiamos que Deus pode abrir muitos mares na nossa vida. Sim. Mas se Ele não abrir, confie. Ele está reservando algo muito superior para cada um de nós. E a gente ter a presença dele na nossa vida todos os dias, como Jesus mesmo falou antes de subir ao céu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele está com a gente todos os dias. Esse ponto da presença de Deus É. é um grande milagre que a gente precisa abrir os olhos da fé e ver. Deus não é um Deus distante, Uh-uh. que não está vendo o seu desafio, a sua dor. Deus é um Deus presente, é um Deus que olha com cuidado e carinho conosco e está reservando coisas muito especiais para a sua e para a nossa vida também. Ele está ao nosso lado, segura nossa mão, dá forças para passar pelos momentos difíceis. Então, no momento do seu choro, aquele que às vezes a gente extravasa, mas aquele também que a gente chora por dentro. Tenha uma certeza, Deus está É, contigo. Ore, estenda a mão, porque Ele está do seu lado. sim, com certeza.